Havia um total de 3 imperadores que haviam se infiltrado para lançar o ataque surpresa. Este macaco azul gigante era obviamente muito mais inteligente do que seus dois companheiros, e desde o começo planejava escapar, indo secretamente para as bordas do campo de batalha. Vendo Leyline estender seu domínio Morningstar, ele ficou ainda mais difícil sem levar em conta sua vida. Era uma pena que pequenos artifícios como esses fossem parecidos com piadas na frente de uma estrela da manhã. Extração de sangue. A luz carmesim brilhou nos olhos de Leyline, dando ao macaco gigante a sensação de que a catástrofe estava chegando. No entanto, sob a supressão do domínio Morningstar, não resistiu. Sangue escorria de seus poros, rapidamente tomando forma nas mãos de Leyline. Com a perda de grandes quantidades de sangue, a aura do macaco ficou cada vez mais fraca e seus gritos de dor transformaram-se gradualmente em ganidos. Asterisco Tud. Asterisco um cadáver murcho caiu no chão, transformando-se em vários pedaços de carne seca sem nutrição. Bip! A fraca aura de uma antiga linhagem foi descoberta. A fonte foi determinada como sendo o macaco da água. O AI-chip rapidamente solicitado. Oh! Não é ruim. Não é de admirar que seja muito mais inteligente do que o resto das criaturas das trevas. Leyline olhou para o vermelho e o carmesim entrelaçados com um traço de azul e o guardou. A aterrorizante extração de sangue ainda era mantida, mas os cristais da linhagem que estavam sendo formados não valiam muito a pena que Leyline os levasse. Ele os jogou para Celine, Will e os outros, e eles os guardaram como se fossem tesouros. Asterisco estrondo. Estrondo. Bum! Asterisco seu sangue foi retirado, os seres das outras raças caíram no chão, secaram. Por mais poderosos que fossem, eles eram apenas formigas em face de um domínio da estrela da manhã. Em poucas respirações, a maioria deles desaparecera e tudo o que restava era um monte de cadáveres fragmentados. A essência de seus corpos já havia sido tirada com seu sangue, e seus corpos agora tinham menos nutrição do que o solo. Eles logo desmoronariam. Depois que Leyline retirou seu domínio da estrela da manhã, os magos humanos perceberam que, além de Alice e algumas outras matriarcas que estavam ajoelhadas, todos os membros das outras raças, assim como os indecisos elfos negros, haviam sido eliminados. Em um único movimento, incontáveis 3 líderes e 100 anos de poder acumulado haviam subido em um patamar. Muitos magos quase desmaiaram como se estivessem em um pesadelo. Na passagem branca como a neve, Leyline tinha as mãos atrás das costas, observando o ambiente com interesse. Celine seguiu atrás dele, constantemente dando-lhe relatórios. Todas as academias juraram lealdade a nós mais uma vez e estão dispostas a ouvir os comandos da Nature's Alliance. Os exércitos aliados das outras raças foram completamente exterminados. Parabéns, toda a Twi'lek Zone está sob você novamente. Oh! Leyline concordou com um som, os olhos ainda avaliando o gelo nas paredes, como se toda a Twi'lek Zone não fosse tão importante quanto esse pedaço de gelo. Ao vê-lo agir dessa maneira, Celine não pôde deixar de suspirar por dentro. Se isso fosse no passado, ela teria ficado extasiada devido ao poder que lhe foi dado. Agora, no entanto, suas experiências anteriores haviam entorpecido sua sede de poder. Ela simplesmente colocou o cabelo atrás da cabeça e continuou fazendo o relatório. Nossos exércitos já romperam o Palácio dos Anões e a capital mecânica dos Gnomos. Todos eles tinham escravizado. O terror de uma estrela da manhã era imenso. Depois que Leyline terminou de exibir seu poder, as outras raças aprenderam o significado de um desespero esmagador. Embora conspirar juntos tenha aumentado a sua força até certo ponto, nada poderia ser feito sobre uma disparidade tão ampla quanto a distância entre o céu e a terra. Assim, os humanos haviam rapidamente unificado a área, e tudo estava sob Leyline. As raças estrangeiras, que perderam muitos comandantes poderosos, não conseguiram resistir aos ataques dos humanos. Além disso, no lado dos elfos negros, a grande matriarca já recuou para seu território original e está disposta a assinar um contrato firme de que os elfos negros serão os vassalos e servos dos humanos por toda a eternidade. Esse tipo de acordo que afetou toda a raça élfica foi muito duro. Se violado, o Backlash pode causar a morte de toda a corrida. Por isso, isso era apenas secundário a ser exterminado.
A última vez, Leyland tinha apenas forçados a fugir para as bordas de Twiligate Zone, e eles tiveram que oferecer homenagens de vez em quando. Não havia promessas como essa. Agora, com as mortes dos anões e gnomos, até mesmo isso era uma boa escolha para eles. Alice é muito diplomática. Leyland riu, mas isso só fez Celine ficar com ciúmes ao sentir uma crise iminente. Andando pelos túneis gelados, Leyland e Celine vieram antes de uma fenda onde grandes quantidades de ventos frios aumentavam, mesmo tendo ataques de lâminas geladas e coisas do tipo. Asterisco Buis. Asterisco uma camada defensiva verde apareceu no corpo de Celine, mas não pôde suportar a corrosão do gelo. Sua expressão mudou. Os ventos frios da caverna eram algo que até mesmo dois magos não resistiram. Assim que Celine sentiu o frio prestes a entrar em seu corpo, Leyland finalmente fez seu movimento. Chamas negras formavam uma parede de fogo na frente deles e mantinham o frio do lado de fora. Quando esta área se tornou assim? Leyland avaliou a caverna, parecendo sombria. Esta era a entrada da Ick Cave, mas sua aparência havia mudado drasticamente. Tempestades terrivelmente frias aumentaram, tão frias que até mesmo os dois reis magos não puderam aguentar por muito tempo. Coisas como ter acólitos praticando dentro naturalmente não eram mais possíveis. Há 87 anos, as tempestades dentro da caverna gelada ficaram cada vez mais violentas. Primeiro, os acólitos não aguentaram mais, e depois disso, até o guarda-magia não teve escolha para sair e abandonar essa área. Celine observou a caverna gelada, sentindo como se estivesse vendo um monstro antigo abrindo sua boca ferozmente. Ela não pôde deixar de se esconder atrás de Leyland. Com base na varredura de nossa academia, a radiação gelada das cavernas geladas já alcançou o nível de dragão. Mesmo a classificação 3S não pode mais entrar no local. Milímetro. Leyland assentiu. Ele havia descoberto há muito tempo que havia um mundo ainda maior de gelo sob a caverna gelada, um mundo derivado da radiação causada pelo sangue do gigante de bronze feminino do mundo gelado. Esta versão em miniatura do mundo gelado era vasta e cheia de perigos, um lugar que nem ele teria entrado no posto 3. E pelo que parece, esse mundo de gelo estava crescendo. O sangue de um ser que compreendeu as leis é poderoso mesmo depois da morte. Leyland suspirou tristemente, seus olhos emitindo raios azuis enquanto espiava através da escuridão das cavernas e em suas profundezas. Leyland, você quer descer? Perguntou Celine do lado, preocupada. Sim, há algo que eu quero recuperar de lá. Leyland assentiu. Não havia mal em admitir isso. Ele não temia ninguém em Twiligate Zone. Mesmo se todos os magos aqui se juntassem a todos os membros das outras raças para se oporem a ele, eles poderiam ser atendidos com uma única arte arcana da Estrela da Manhã. Tenha cuidado. Celine mordeu os lábios. Leyland não demonstrou interesse em nada em Twiligate Zone após seu retorno. A única coisa que ele fez foi cuidar do ataque das outras raças. Ela se sentiu como se Leyland tivesse retornado apenas para Ick Cave, e partiria mais uma vez em breve. Mesmo assim, o que ela poderia fazer? Ela viu a figura dele desaparecer na caverna gelada com uma expressão complicada. Ela não conseguia nem lidar com as rajadas de vento frio, então como ela poderia alcançar seus passos? Ela só podia suspirar. A diferença entre eu e Leyland já é tão grande. Nesse momento, Celine ficou desapontada e frustrada. Com o uivo dos ventos dos dois lados, Leyland não se importou mais com Celine. Ele só tinha ajudado com Twiligate Zone porque ele tinha encontrado em seu caminho. Se não, mesmo se toda a Twiligate Zone fosse colocada na frente dele, ele provavelmente não se importaria. Twiligate Zone realmente era muito estéril para uma estrela da manhã. Não continha nada valioso além de suas grandes terras. Leyland tinha apenas um objetivo em vir aqui, e esse era o mundo do gelo. Neste momento, o AI. A voz robótica de Chip soou. Beep. Temperaturas ambientes caindo rapidamente. Ativando a detecção em tempo real. Temperatura atual, 173 Kelvin. 123 Kelvin. O número no campo indicando a temperatura caiu continuamente, eventualmente até mesmo caindo abaixo do zero absoluto.
O frio aterrorizante cobria a área, e até mesmo o espaço-tempo parecia congelar. O lugar estava banhado de luz azul. Como esperado, não se pode usar o bom senso do meu mundo anterior aqui. Até mesmo as constantes físicas mudaram. O corpo de Leylin estava envolto em chamas negras, como se estivesse coberto por uma armadura de chamas. O chão em que ele estava andando era azul, o gelo rígido tão lustroso quanto um espelho e ainda superando até mesmo muitas ligas mágicas em termos de dureza. Oh, e o aviso de chip soou novamente. Bip! Radiação gelada detectada. 69% semelhante à radiação no banco de dados do Ickjad Scorpion. O multiplicador de força é 178,6. O mundo do gelo já se expandiu até este ponto? Leylin ficou chocado. Enquanto isso, ele olhou para o mapa topográfico que havia sido armazenado dentro do AI banco de dados do chip. Era evidente que o terreno da Ick Cave era semelhante ao anterior, mas a superfície agora tinha uma camada muito mais firme de gelo azul no topo, e muitas criaturas haviam sido afetadas. Asterisco chique, asterisco não muito longe, um ser chamado e o AI Chip imediatamente enviou uma leitura. A expressão de Leylin mudou quando ele se aproximou. Na frente dele agora era uma criatura que ele estava muito familiarizado com o Ickjad Scorpion. Comparado com a Elite Ickjad Scorpion que ele havia visto antes, o que apareceu na frente de Leylin foi várias vezes maior, e a força de sua energia alcançou a segunda posição. Até o rosto feminino nas costas parecia mais vívido. A radiação do sangue de uma criatura que compreendeu leis começou a afetar até mesmo o crescimento físico? Leylin ficou sério.